Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia para todos, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos na manhã desse dia. Quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, do 13 em diante. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi nesse tempo que foste elevada a rainha. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. O capítulo 4 de Esther vai nos relatar que uma sentença havia sido liberada para o povo judeu. Sentença essa de morte, que já havia dia e já havia data para que os judeus morressem. Não havia nada a fazer, porque a sentença já havia sido liberada, já havia sido selada com o selo real. Os judeus, com toda a sua força, com toda a sua sabedoria e influência, não poderia fazer nada, porque a sentença já tinha sido emitida. Mas Deus, ele nunca chega atrasado. Deus sempre se antecipa. E Deus, como já havia antecipado, ele já havia já tinha decretado que as artimanhas do inimigo ia cair por terra. Se voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver na história que os judeus habitavam em Susã. Naquele tempo era o Império Persa. O rei, ele manda preparar um banquete e manda chamar a rainha, que naquela ocasião era a Vasti. Só que a Vasti, a rainha Vasti, ela não se apresenta, ela não vai ao banquete. E o rei manda deportar a rainha Vasti. Manda escolher jovens, mulheres belas, formosas e puras. E nós vamos saber que a história vai dizer que a escolhida foi a Esther. Só que Esther, ela não foi escolhida de uma hora para outra. Esther teve um preparo. E estudando a história de Esther, lendo a história de Esther, nós vamos saber que a Esther já começou perdendo. Sim, perdendo. A história dela é triste. Ela não tinha pai e ela não tinha mãe. Ela foi criada por outra pessoa. E pela ciência e pela medicina, uma criança, quando ela é criada por outras pessoas, deixada muito cedo, órfã, pode ser pelo pai, pela mãe que tenha morrido, a criança ela tem vários traumas. E eu fico imaginando como Esther não tinha tido muitos traumas, quantos porquês batia na mente de Esther. Só que Deus estava preparando Esther. Deus tinha um plano na vida de Esther. E olhando para o tempo de hoje, em meio a essa pandemia, em meio a tantas circunstâncias da vida, nós fazemos tantos porquês, nós perguntamos tanto a Deus o porquê disso tudo. Só que Deus está preparando está preparando você para algo, para se vestir de vestes reais, para estar com Ele. Tudo tem uma preparação. E a Esther foi preparada para ser intercessora do povo judeu. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos intercessores do povo que está aí fora, que não quer Jesus, daquele povo de Deus
que está fraco, que estão desanimados. Deus quer nos levantar para ajudar esse povo, para falar do amor dele. Deus está nos preparando. E Deus, ele quando chega, quando ele vem, ele derruba os decretos do adversário. O inimigo lança vários decretos, mas Deus vai e passa uma borracha, porque a última palavra é do Senhor. Toda a autoridade está nas mãos do Senhor. Seja qual for a sentença que o adversário lançou para a tua vida, fique sabendo, meu irmão, não te desespera, porque assim como Deus foi com a rainha Esther, preparou a Esther para se vestir de vestes reais, o Senhor está te preparando, está me preparando, está nos preparando nessa geração, nesse tempo difícil, para alcançarmos as bênçãos de Deus, para falar do amor dele, para aqueles que estão com o coração endurecido e para aqueles que estão desanimados. A minha palavra na manhã desse dia é: não olhe a sentença, os decretos que o homem tenha lançado, porque o nosso Deus, ele é quem dá a última palavra. Que o Senhor possa abençoar os irmãos.